Olá pessoal, boa noite, meu nome é Alex e eu estou aqui para falar sobre a aplicação da álgebra linear à engenharia civil. E eu escolhi como tópico o projeto de uma estrutura metálica. Então, vamos aqui. Então, por que a gente faria um projeto de uma estrutura metálica? Com a finalidade de garantir a segurança e a economia na produção dessa estrutura, é necessário também ter um projeto de qualidade. E é na confecção desse projeto que entra um assunto fundamental da álgebra linear, que são as matrizes, o cálculo das matrizes. Então, se você considerar o problema do projeto de uma estrutura metálica, como a esboçada na figura 1, onde trata-se de um guindaste que deverá içar cargas, o problema consiste em determinar qual o esforço mecânico que cada viga da estrutura, de modo que a gente possa escolher as vigas com a resistência adequada, de acordo com o diagrama de forças, aí das forças resultantes sobre essas vigas da nossa estrutura. Então, como nós já sabemos, a somatória das forças em cada nó, de 1 a 6, deve ser nula, e tanto na direção horizontal quanto na direção vertical, ou seja, se tiver algum resultante de força em qualquer uma da direção horizontal, a nossa estrutura pode cair, e se estiver para baixo ou para cima, ela pode afundar, ou para cima pode despencar o nosso guindaste. Então, para montar o conjunto de equações, a gente vai tomar como exemplo, como vimos na figura 1 ali, onde tem o nó 1, nó 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos pegar como exemplo o nó 1 e fazer a somatória das forças que interagem com esse nó. Então, para montar o conjunto de equações, a gente vai ver o que o nó 1, quais vigas afetam o nó 1, e que se liga ao nó 2, que ela se liga ao nó 2, 3 e 4. E as equações que implicam no equilíbrio de força sobre o nó 1 são as descritas embaixo. Então temos a força da viga 1 em 2, cosseno do ângulo formado entre 1 e 2, mais a força da viga 1 em 3 e o cosseno do ângulo formado entre 1 e 3, mais a força da viga 1 em 4, que é o cosseno do ângulo formado entre 1 e 4, que a resultante é a força 1. E nós temos a força horizontal agora. Primeiro nós falamos da componente vertical da força, e agora falamos da componente horizontal da força, que, como nós vimos, a somatória dessa força tem que ser zero, senão incorreremos no problema citado acima da nossa estrutura ter problema. Então, se construirmos cada equação das somatórias das forças que vimos anteriormente, veremos que encontramos esse sistema de equações, muito comum de vermos na confecção de matrizes. É importante reparar aqui também que o φ representa o ângulo formado entre I e J, entre as vigas e a vertical. Desculpa. Construindo cada equação, nós encontramos as seguintes equações, fazendo para a interação de cada viga com cada viga ao redor. E nós vemos que essa equação diz respeito ao equilíbrio de toda a estrutura, que não deve ter nenhuma aceleração horizontal, novamente, senão a nossa estrutura vai por água abaixo, ou vai abaixo. Então, claramente, nós vemos que a força de IJ é igual a menos força de J em I. Então, como sabemos, por exemplo, a força de 1 em 2 é igual a menos a força de 2 em 1. O conjunto de variáveis a serem determinadas, portanto, pode ser arranjado neste vetor. Fazendo a decomposição dos vetores, das forças, nós chegamos a esse vetor, que a força F é igual a força de 1 em 2, força de 1 em 3, força de 1 em 4, 2 em 3, força de 2 em 4, força de 3 em 5, 3 em 6, força de 4 em 5, força de 4 em 6 elevado a t. Definindo o vetor F em uma matriz ômega, respectivamente, nós temos o vetor F abaixo e temos a nossa matriz ômega, definindo
utilizando as equações que encontramos anteriormente. E é fácil verificar o sistema de equações é equivalente à equação matricial ômega f igual a f, através da confecção da matriz. Então, nós percebemos que há inúmeras vantagens de se escrever a equação número 2 na forma da equação número 3, que é a nossa ômega f igual a f. Deve ter ficado claro para nós que há uma regra simples que leva diretamente do desenho da figura 1 para as entradas da matriz ômega. Qualquer que fosse a estrutura composta de vigas que se ligam em nós, a regra seria a mesma. Seria possível representar por meio de uma matriz ômega qualquer estrutura, e essa representação poderia ser obtida automaticamente ou por meio de um programa de computador, dado o conjunto de forças externas, F, e o conjunto de forças sobre a viga seria dado por F é igual a uma matriz ômega elevado a menos 1 vezes F. Então a gente tem que notar que a matriz ômega ela deve ser invertível para que o problema tenha uma solução. Caso ela não seja invertível, a estrutura correspondente não é capaz de se manter de pé e deve ser trocada. Ou seja, se a estrutura não for invertível, nós percebemos que ela vai ter uma resultante de forças horizontais diferente de zero. Agora vamos considerar a estrutura presente na figura 2, um pouco diferente, o diagrama de outra estrutura metálica composta por vigas. Então, a equação que resolve essa outra estrutura, ela é bem similar à que nós temos anteriormente. Só vai mudar os ângulos, aqueles ângulos que nós temos os ângulos que nós temos na equação será a única mudança, mas para que a estrutura dê certo, ela ainda deve, para que a estrutura funcione, seja boa e não caia, ela ainda deve continuar tendo resultante de forças ali iguais a zero, nos nós onde tendem a zero. Então é possível, portanto, mexer nas posições dos nós da estrutura e resolver novamente o sistema a cada nova configuração que seja feita para verificar o uso dessa viga. Então, concluímos que, dessa forma, é possível escolher a melhor geometria possível para a estrutura, de forma a obter, por exemplo, as soluções que representam o mínimo gasto de metal, ou a máxima resistência da estrutura, ou a beleza, a estrutura mais bonita, desde que sejam obedecidos os critérios observados na equação de matriz anterior, formada pelas equações de componente de força. Em um problema prático de engenharia, as estruturas são maiores, possuem um número muito maior de vigas, as estruturas seriam tridimensionais e também teriam profundidade, além da largura e da altura. Por fim, as vigas teriam cada uma ao seu peso, e então nós percebemos que esses detalhes a mais irão conduzir a sistemas com mais equações, mas que essencialmente elas acabariam voltando para o nosso mesmo sistema de equação, ou seja, teríamos mais componentes, teríamos mais vigas, mais forças, mas necessariamente as equações ainda corresponderiam a essa matriz. Ainda seria uma matriz que teria de ser invertível, pois caso ela não fosse invertível, nossa estrutura ela não suportaria, a estrutura que iria cair, provavelmente não sustentaria nem o próprio peso. Então, de acordo com o propósito, com o tema, nós vemos que a álgebra linear ela pode ser utilizada em várias áreas para vários cálculos, não só da estrutura metálica, mas como para estruturas de madeira, entre outras estruturas. Obrigado por acompanharem. E é isso.